Boa noite. Hoje é 15 de setembro de 2023. Eu celebro algumas festas judaicas. As festas é para o povo de Deus. É um lembrete. Deus é as festas de Deus que Deus manda nos celebrar. Portanto, serve mais para nós mesmos. Tá indicando, tá dando início a alguma coisa. Então, essa festa que eu estou celebrando, não só eu, como cristã, como o povo judeu, é sempre ao pôr do sol. Todas as festas judaicas iniciam ao pôr do sol e terminam ao pôr do sol. Vão ser 3 dias. Se chama Rosh Hashanah, é a cabeça do ano judaico, o ano novo judaico. E é 10 dias de expiação que a gente fala, de arrependimento. E durante esses 10 dias, Deus se inclina, está inclinado e nos olhando, nos observando. Tem o livro e os livros. O livro nosso nome tá, que pertence a Jesus, né? Jesus quem está com esse livro. O livro da vida, escreve nosso nome lá no livro da vida, né? Que esse 10 dias termina com Yom Kippur, 24 horas de arrependimento, assim, de oração, sem comer e sem beber. Só no final, né? 24 horas, né? Que a gente fica aí, né? 24, 25, enfim. Sem comer e sem beber, de arrependimentos, enfim. Mas inicia com Rosh Hashanah. As festas judaicas é uma seguindo da outra. É bem assim, você celebra 2 festas, geralmente são de 7 dias, né? Essa é de 10. E Deus, todas as festas, Deus falou para o povo celebrar perpetualmente, tipo, passa de gerações e gerações, né? Então essa é a festa Rosh Hashanah, e todas elas temos que recitar todos os alimentos, enfim, tudo mais. Eu celebro o Chanukah, o Hanukkah, que é em dezembro, e no mês de março, mais ou menos, aí é a Páscoa, a primeira festa, né? Em seguida é a dos pães sem fermento. Então é 2 festas celebradas consecutivas. E essa é Rosh Hashanah e termina com Yom Kippur, 2, né? Então, na verdade, são 9 festas que Deus mandou celebrar, sendo que 7 Deus mandou, 2 foi milagres. Uma é de Purim, que é quando queria exterminar o povo judeu, ali está em Esté, né, a rainha Esté, que ela foi escolhida por Deus para ser usada para não deixar exterminar o povo, né, os judeus. Deus está sempre no comando, está sempre nos olhando, nos observando, enfim. Querendo ou não, acreditando ou não, realizando as festas ou não, é assim. E a outra festa foi a Chanukah, que essas 2 foi acrescentada, que também foi um milagre, onde Deus, uma botija de azeite, ele faz, que só dava para 1 dia, ele faz com que dure 7 dias, na verdade 8 dias, né? Então é do milagre, Deus faz. Então eu celebro para Deus lembrar de mim, olhar para mim. Hoje vou celebrar não só pedindo por mim, mas pela nação brasileira. Então, que Deus olhe, é Deus que julga, a justiça pertence a Deus, ele fala, né? Ele quem fez o céu e a terra e tudo que há, foi ele que fez. Então, tá nos olhando, nos observando, tudo está sendo escrito. Os livros, os anjos estão escrevendo tudo que nós vamos fazer, realizar durante esses 10 dias e todo o ano todo, né? Enfim, mas durante esses 10 dias, então Deus está escrevendo. E nessa época, a partir de hoje, né? Então, oramos muito, eu já venho orando, pedindo pelo Brasil,
o livramento, que Deus nos livre desse comunismo, dessa ditadura, dessa destruição do país que está. O Brasil está sem futuro, que Deus tenha misericórdia, que reverta. Então, durante esses 10 dias, pode orar pedindo para Deus reverter essa situação. Que Deus faça justiça, que Deus mostre que é o justiceiro, mostre o seu poder, sua presença, sua existência, sua justiça. Venha nos salvar. Antes eu estava lendo, a gente lê a Bíblia, né, várias partes. E tem muitas partes que eu leio, né, uma delas é que devemos orar sempre, para quando vir as ondas de sofrimento não nos atingir, isso é fato. Que Deus lembre por nós. E Jesus disse que a gente não se preocupasse com a comida, a bebida que precisamos para viver, nem com a roupa que precisamos para vestir, mas precisamos de liberdade para viver, para prosperar. Deus fala que só Ele sabe os planos que tem para nós, que é prosperidade, não desgraça, um futuro de esperança, que seja de liberdade. Que os planos de Deus venham sobre nós, que Deus ouça nossas orações. Está escrito que Deus ouve as orações dos honestos, dos justos. Você é honesto, pede. Não importa se é você, ou 10, ou 20, ou 30, enfim, tudo mais, mas quantas pessoas não estão pedindo para que Deus salve e livre o Brasil desse comunismo, porque o comunismo já está no Brasil, já está instalado, está sendo destruído, essa ditadura, essa injustiça. Que Deus mostre a justiça, que Deus faça a justiça. Nos antepassados, Deus levantava e usava alguém para salvar o povo judeu. Que Deus, pedimos, oramos, que Ele está nos ouvindo, está inclinado, então que levante alguém, que levante de várias partes do Brasil para ser usado, para nos livrar. Que Deus envie seus anjos fortemente armados, que fiquem em nossa volta para nos proteger, para que nem sequer nossos pés sejam feridos nas pedras. Eu oro a Bíblia, leio, termino, leio ela de novo, ela toda. Já li várias vezes, estou lendo. Então a gente vai tendo noção de como pedir, como agir. Mesmo assim a gente entra em desespero, mas pedimos, suplicamos. Que Deus tenha misericórdia, que nos salve. Precisa enviar seus anjos, seu exército de anjos, como enviou para a guerra dos 6 dias de Israel. Deus enviou para salvar o povo. Deus sempre salvou. Israel é o coração do planeta Terra. Que abençoe Israel, que está comemorando também, né? As festas são deles, assim que mandou eles, mas o povo que é de Deus, o primeiro povo é o povo de Israel. Mas nós cristãos, através do Senhor Jesus, pertencemos ao povo de Deus, né? Então, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guie, renove nossas forças, né? Aquele que confia em Deus, Deus renova nossas forças, nos livre da fome, da miséria, nos livre do desemprego, nos livre da solidão, restaure nossa saúde. É Deus que forma a nossa mente, então que forma a nossa mente com inteligência, discernimento, né? Ter discernimento, discernir o que é certo, o que é errado. Forme nossa mente com inteligência, nos dê dom, que Deus tenha misericórdia de nós. Que eu peço a misericórdia do Brasil, que livre o Brasil, que estou com a bandeira do Brasil, fiz ela de toalha. A Páscoa eu deixei ela assim também, estava de amarelo. Então, enfim, para que Deus tenha misericórdia. Bom, mas Rosh Hashanah, todos os alimentos a gente recita, né? Mas alguns que são para a gente ter um ano próspero, um ano doce como mel. E a gente usa maçã, tem maçã cortada, né? Tem uma maçãzinha aqui, com açúcar, melada no açúcar, né? E mel. Vinho, eu uso suco de uva, mas portanto que seja vinho
Bom, é que eu não bebo álcool, né? Mas se faz com... Então, esses são os elementos, né? A maçã, com mel, o vinho, o pão, 2 pães, né? E tem outros elementos, assim, que se for usar, recita, né? Mas, vamos dizer, o principal é a maçã com mel. Bom, então vamos lá. Tudo recitamos e agradecemos, né? Então, primeiro a gente começa com agradecimento. E o agradecimento a gente tem em hebraico, né? Que foi Baru, Atá, Adonai, Elohim, Eleque, mas só que eu não sei falar todas as palavras certas, né? Aí eu vou falar em português, né? Aí a bênção é assim, traduzida: Bendito sejas tu, ó Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a vida, nos sustentaste e nos fizeste chegar a esta época de hoje, né? Mais um ano. Então, agradecemos a Deus, mais um ano de vida. É Deus que nos dá anos de vida. A gente se preocupa, né? Tá escrito ali, não se preocupa com a comida ou bebida que precisa para viver. E abaixo também tá, você se preocupa com essas coisas, mas não pode aumentar um dia de vida. Sim, com certeza a gente não pode aumentar. Quem dá vida, o tanto de vida, de anos que vivamos, né? Aqui na Terra é Deus que nos dá, nos concede. Então, obrigado, Senhor, por chegar mais um ano para estar celebrando essa maravilhosa festa. Memória de Deus, do Senhor Jesus. A segunda bênção a primeira é de agradecimento, né? A segunda, ela é da fruta, do vinho, né? Então, bendito sejas tu, ó Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira, né? Então, do vinho, né? Então, essa bênção aqui é para o vinho. Bendito é Deus que criou tudo que nós plantamos, é Deus que faz em nós prosperar, brotar, é Deus que forma tudo, todos os frutos, os legumes, o alimento. Tá escrito que Deus nos sustenta e é Deus que nos sustenta, né? Então bendito mesmo seja, ó Deus, nosso Deus, que criaste o fruto da videira, né? Se a gente tem como beber, porque Deus nos concedeu, nos abençoou, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é uma benção, a benção recitamos, de lavagem das mãos, que após beber o vinho, a gente, antes de beber, de comer, a gente recita, tá? Eu tô recitando. Então, recitei o do vinho. Aí tem uma benção de recitar a de lavagem das mãos. Então, após beber o vinho, a gente lava as mãos, mas a gente recita, né? As benções que nos deste, né? Para lavar as mãos. Fizesse surgir o pão da terra. Então, bendito seja tu, ó Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lavar as mãos, né? Então, vamos lá e depois lavamos as mãos, tá? A outra bênção é a dos pães. Então, pega 2 pães, geralmente redondinho, né? E recitamos, tudo recitamos, tá? Bendito seja tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que fazem surgir o pão da terra. É Deus que fazem surgir. Tudo é Deus. Deus criou tudo, o céu e a terra. Deu ordem, falou, foi criado, surgiu com o poder de Deus. Tudo é Deus. Então, onde está Deus? Deus está em todos os lugares. Só basta você amanhecer respirando, né? Então, esta é a benção dos pães. Que Deus abençoe. Que sempre tenhamos, né? Depois vem a benção da maçã. A maçã com mel.
e recitamos. A maçã a gente mela no açúcar, né? E passa no mel e come. E nós recita a bênção da maçã. Bendito seja tu, ó Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que criaste o fruto da árvore. Aí continua. Essa é a bênção da maçã com mel. Aí terminamos assim. Que seja tua vontade, ó Senhor, nosso Deus, Deus dos nossos pais, dos nossos antepassados. Concede-nos mais um ano bom e doce como mel. Que Deus nos conceda mais um ano doce como mel, próspero, né? Então terminamos assim. Essas são as recitações. Tem que escrever o que vai recitar, porque precisamos. É quase a mesma bênção, mas para não errar, né? Eu sempre escrevo em hebraico e em português, traduzindo, e aí cada um nos seus